A busca por uma sociedade perfeita, nossa, isso é uma coisa que acompanha a humanidade desde sempre, né? Muita gente já sonhou com isso, mas poucos chegaram a detalhar um plano com tanta precisão, com tanta ambição, quanto o que a gente vai ver na Cidade do Sol. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa visão que é, no mínimo, extraordinária. Já pararam para pensar nisso? Se fosse para começar do zero, quais seriam as regras, a estrutura, os valores? Foi exatamente esse o desafio que o filósofo Tommaso Campanella encarou lá no século XVII. Só que ele fez isso nas piores circunstâncias que se pode imaginar. Pois é. Enquanto ele estava trancado, confinado, Campanella imaginou um mundo de liberdade e ordem, absolutas. O contraste entre a realidade dele ali preso e essa visão tão grandiosa é o que faz essa utopia ser tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão complexa. O nome da obra é Civitas Solis, ou, em bom português, A Cidade do Sol. E olha, não é só uma ideia vaga, não. É praticamente um manual de instruções super meticuloso para criar um mundo novo. E tudo isso nasceu na mente de um homem que só conseguia ver o mundo através das grades. Bom, vamos fazer um tour pela arquitetura dessa cidade. Porque para Campanella, o formato físico da sociedade e a filosofia dela era uma coisa só. A cidade fica bem no alto de uma colina, sabe? Já para simbolizar sua superioridade. E a sua estrutura, com 7 círculos concêntricos, é a base de tudo, da defesa à ordem social. Cada um desses 7 anéis da cidade tem o nome de um planeta. E isso não é só um detalhe bonitinho, não. Reflete uma crença muito profunda numa ordem cósmica celestial que deveria governar absolutamente todos os aspectos da vida ali dentro. E essa estrutura é uma verdadeira maravilha da engenharia de defesa da época. Para conseguir invadir a Cidade do Sol, um exército teria que basicamente conquistar a cidade 7 vezes. A cada círculo que se avança, a força necessária para continuar aumenta exponencialmente. Ou seja, a tarefa de um invasor se torna praticamente impossível. E essa analogia, que vem do texto original, ilustra essa filosofia de um jeito brilhante. Não se trata só de criar barreiras físicas, mas de ter um design que ativamente cansa, esgota qualquer ameaça, garantindo que o coração daquela república permaneça totalmente seguro. Mas essa estrutura toda serve a um propósito ainda mais incrível. As muralhas da Cidade do Sol não são só para defesa, elas são, talvez, a maior enciclopédia ao ar livre que alguém já imaginou. O conhecimento é ser organizado de um jeito genial. Todas as ciências, de matemática à história, de biologia à engenharia, estão ali, pintadas nas paredes. As crianças, segundo o plano, aprenderiam tudo antes dos 10 anos de idade, simplesmente caminhando pela cidade. É um aprendizado visual sem esforço. Aprender se torna um passeio, uma diversão. Certo, a cidade é impressionante. Mas e a vida dos cidadãos? Como é o dia a dia deles? Agora a gente sai da estrutura da cidade e entra na rotina das pessoas. E é aqui que a gente encontra uma das ideias mais radicais de todas. Um equilíbrio perfeito entre trabalho e vida. Ninguém trabalha mais do que 4 horas por dia. O resto do tempo é todo dedicado ao desenvolvimento pessoal. Estudo, debate, exercício físico. A grande prioridade aqui não é a produção sem parar, mas sim o aprimoramento da mente e do corpo de cada um. Só que essa sociedade é extremamente organizada e o trabalho é dividido de forma bem rígida por gênero. As tarefas que exigem mais esforço físico, mais movimento, são designadas aos homens. Já as tarefas consideradas sedentárias ou estacionárias são de responsabilidade das mulheres. E quem é que governa essa máquina que parece tão perfeitamente calibrada? Bom, bem no centro da cidade, tanto no sentido físico quanto no político, está o governo. Um governo liderado por filósofos reis. No topo de tudo está o Ró, que também é chamado de metafísico. Ele é o governante supremo, quase um sacerdote, e a autoridade dele é absoluta. Para chegar nessa posição, o sujeito tem que dominar todas as ciências, todas as histórias, todas as leis. O poder dele vem diretamente do seu conhecimento, que é vastíssimo. Mas o Rho não governa sozinho. Ele tem a ajuda de 3 ministros principais. O Pon, que representa o poder e cuida da defesa, o Sin, que é a sabedoria, responsável pela educação e pela ciência, e o Mor, o amor, que governa todo o bem-estar social, desde a saúde até a procriação. Essa analogia do próprio texto é simplesmente perfeita. O governo foi desenhado para funcionar como um organismo único, totalmente integrado. O Rohel é o cérebro que comanda tudo, o Pon é a força bruta, o Sin é a rede de informações e o Mor é aquilo que nutre e sustenta
todo o corpo social. E aí a gente chega no grande dilema. Uma cidade sem crime, sem pobreza, perfeitamente ordenada, segura. Mas a que custo? Essa é a pergunta fundamental que essa utopia nos obriga a fazer. Então, o ponto crucial é este. A Cidade do Sol oferece segurança e estabilidade totais. Em troca, ela exige a submissão completa do indivíduo ao coletivo. A liberdade pessoal, do jeito que a gente conhece, é sacrificada num altar da ordem perfeita. E essa é a pergunta que a visão de Campanella, sonhada dentro de uma cela, nos deixa até hoje. Uma sociedade pode ser perfeita sem ser livre? A reflexão sobre isso continua sendo tão relevante agora quanto era há mais de 400 anos.